você seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios e hoje eu vou conversar com o Dr. Kiyoshi Arada. Doutor, um prazer poder estar aqui no seu escritório. O senhor sempre gentilmente abre as portas para a gente, para que possamos abordar temas tão importantes para a sociedade, tão relevantes e que, infelizmente, doutor, todos os dias têm se tornado polêmicas no nosso país, né? Mas vamos começar aí pelo mais quente, doutor, que é o resultado das eleições municipais da capital paulista. Nunes venceu Boulos no segundo turno e eu gostaria que o senhor comentasse justamente essa vitória de Nunes e o que agora é necessário para os próximos anos, para o próximo mandato dele aqui na metrópole mais importante do país, doutor. A vitória do Nunes aqui em São Paulo é a vitória do candidato apoiado pelo governador Caiado, em Goiás, prova de uma forma irrefutável que a influência do presidente ou do ex-presidente nas eleições locais é irrelevante. O que interessa é o apoio do governador. Quem teve apoio do governador se elegeu. Não? Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, vitória do Nunes. Então, aqui, nessa campanha para vereadores e prefeito, prevaleceu não o discurso ideológico, esquerda-direita, mas prevaleceu aquilo que é da vontade popular. Dos candidatos populistas, pessoal do PDS, do MDB, do Republicano, esses ganharam espaço, entendeu? Então, esse negócio de ideologia não houve discussão. E tanto Nunes como o Tarcísio cometeram um pequeno equívoco ao associar o Boulos à figura do PCC. Então, o Boulos ficou com muita raiva e entrou com representação no Tribunal Regional Eleitoral, que, se for levado a sério, se for verdade, vai acarretar a perda do mandato. Não é? Isso em tese, porque é um caso de impugnação do mandato eletivo previsto em lei. Só que não há como você comprovar a relação de causa e efeito. Se não fosse essa declaração do governador e do Nunes, pergunto eu, o Boulos teria ganho a Prefeitura de São Paulo? Duvido. Porque as três pesquisas divulgadas por três institutos diferentes mostravam o quê? O favoritismo do Nunes. E o Boulos estava perdendo de longe, não é? 42, 43 contra 49,60% do Nunes. Então, não houve nenhuma influência no resultado eleitoral aquela alegação dos dois no sentido de que o PCC está tomando conta da política e um deles vinculado ao PCC seria o Boulos. A primeira parte é verdade, que o PCC tomou conta da política e isso daí ninguém tem dúvida nenhuma. Eu diria até que tomou conta não só da política, como de vários órgãos públicos. Entendeu? Nossa, isso é preocupante, né? Isso é preocupante. Você vê que o crime organizado ganhou tanta força aqui que virou uma grande força política, entendeu? Então, isso é um grande mal da sociedade brasileira atual. Então, o balanço que eu faço... O Boulos, desculpa, doutor, o Boulos também não associou Nunes ao PCC falando sobre a questão dos ônibus, do transporte público, que era dominado pelo PCC, algo nesse sentido? Não só o Boulos, mas outros candidatos, até como o Datena, por exemplo? Por exemplo. Então, isso vai ser matéria de defesa do Tarcísio e do Nunes, né? Que realmente ele fez uma alusão indireta, não assim diretamente como fez o Nunes, né? Que ele falou que o PCC ou o Boulos. Aí perguntaram, a repórter também fez uma pergunta capciosa, né? Falou que o PCC está envolvido na política. Quem que está envolvido? Aí o Nunes falou, o Boulos, entendeu? Então, aí houve envolvimento direto, né? Ao passo que o Boulos não fez uma acusação direta, assim, em relação ao Nunes. Agora, doutor,
quais são os pontos, levando em consideração que o Nunes foi eleito, né, e permanece no poder na Prefeitura de São Paulo, o que vai precisar ser feito, como que ele vai precisar trabalhar até em conjunto com o governador para fazer uma boa gestão para a cidade de São Paulo? Como ele tem apoio do governador, ele tem que agir politicamente e fazer uma espécie de coalizão entre os vários partidos, porque nenhum candidato consegue a maioria do seu partido, entendeu? Então, a coalizão é imprescindível. Mas, fora isso, ele tem um apoio de um governador de muito prestígio estadual e até nacional, que é o Tarcísio. Então, ele fará uma boa gestão, mesmo porque a população que deu vitória expressiva para o Nunes aprovou a gestão anterior dele. Então, a população não quer trocar o certo pelo incerto, entendeu? Sim. Então, como diz o presidente do Supremo Tribunal Federal contra aquela PEC do Congresso, não se mexe no poder que está dando certo. Então, não vamos mexer com o prefeito que está dando certo, entendeu? Então, ele foi reconduzido. E muitos prefeitos reconduzidos, certamente porque fizeram uma boa gestão. Caso contrário, ele teria sido expurgado das urnas. Não é? Agora, doutor, algumas cidades do interior de São Paulo tiveram segundo turno, outras não. Inclusive, Campinas teve uma vitória muito expressiva, o prefeito Dário Saad, que levou quase 70% dos votos no primeiro turno. Isso significa uma confiança do eleitor no prefeito, que se reelegeu, no caso do Dário Saad, porque ele ganhou uma expressiva votação na cidade, enquanto os adversários tiveram expressões mínimas nas votações. Isso mostra confiança, né, doutor? Sem dúvida alguma, Tiago. Essa votação tão expressiva, 70% dos votos, significa que a população se conscientizou que ele fez uma excelente gestão como prefeito atualmente em exercício, e por isso reconduziram. Fora a facilidade com que acena o poder político de quem está no poder, entendeu? Então, por isso que eu sou contra a reeleição que o Fernando Henrique trouxe lá dos Estados Unidos, que tem uma outra realidade. Lá os partidos se revezam, 2 partidos só. Não tem 36 partidos como tem aqui, entendeu? Então, lá é possível a reeleição. Doutor, agora são muitas questões e daqui a pouco a gente vai abordar a terceira edição do livro do senhor, que fala sobre os aspectos tributários da lei de falência. Mas daqui a pouquinho, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com Poder e Negócios, agora vamos falar sobre a terceira edição do livro Aspectos Tributários da Lei de Falência, de autoria do Dr. Kiyoshi Harada, uma edição revista, ampliada e atualizada, não, doutor? De acordo com a Lei 14.112 de 2020, de jurisprudência superveniente dos tribunais, doutor. O que significa isso, doutor? Bom, deixa eu contar essa história desse livro. Eu fui um dos primeiros autores a comentar a Lei de Recuperação Judicial, que foi aprovada em 2005. Então, eu fui acompanhando a jurisprudência dos tribunais durante a vigência dessa lei. E na segunda edição fiz críticas contundentes a vários aspectos da lei de falências. A primeira crítica era a continuidade da execução fiscal, apesar de estar sendo processada a recuperação judicial, o que
atrapalha a vida do devedor em recuperação. A segunda grande crítica que eu fiz foi em relação à exigência de certidão negativa como condição para homologar a recuperação judicial. Então, chega a processar durante 1 ano, 2 anos, e quando chega na hora H de homologar tudo aquilo que foi feito, se eu não apresentar certidão negativa, não é possível homologar. Então, fiz essas 2 críticas contundentes. As demais críticas foram integralmente incorporadas pela Lei 14.212 de 2020. Mas, no que toca à execução fiscal, acolheram em parte, dizendo que continua a execução fiscal durante a recuperação judicial. Só que o juiz da execução fiscal ele não tem competência para fazer o leilão, para alienar. Isso, a competência para excluir determinados bens do leilão seria do juiz da execução fiscal, da recuperação judicial, para não atrapalhar o processo de recuperação. Então, nesse sentido, eles mantiveram a execução fiscal. O que é muito ruim, processualmente, porque fica aquela dança de processo, para cá e para lá, entendeu? Então, conspira contra a agilidade do processo. 2 autoridades envolvidas para fazer a mesma coisa. Então, isso é muito ruim. Era preferível, portanto, que tivesse acolhido na íntegra a minha proposta de não suspender a lei de execução fiscal ou, na pior das hipóteses, transferir de uma vez por todas a competência da execução fiscal para o juiz da falência, Sim. da recuperação judicial. Outra crítica que eu fiz é a exigência de certidão negativa. Então, o projeto de lei que convolou em 14.112 tinha acolhido. E eu estava muito feliz na vida, cheguei a dar até entrevista, escrever artigos, citando a minha satisfação por ter sido acolhida a minha crítica. Só que na hora H, o interesse financeiro do Tesouro Público falou mais alto. Eu falei, essa exigência de certidão negativa, eu consigo arrecadar em massa o crédito tributário represado. Por quê? Se eu não pagar, eu não tenho certidão. Se eu não tirar a certidão, todo o trabalho de recuperação judicial vai por terra. Então, eu pago sem observância do devido processo legal, sem contraditório, sem ampla defesa. Sim. Porque eu pago, eu não posso discutir. Se for na execução fiscal, eu faço valer o meu direito contraditório, ampla defesa, e leva quantos anos? 14 anos. Entendeu? Eu vou manter essa sanção política, assim como mantenho a sanção política de exigência de certidão negativa para você concorrer na licitação pública. E para fazer outras coisas, para arquivar na junta comercial, alteração comercial, eu preciso de certidão negativa. Então, essas são sanções políticas proibidas por 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal, que diz que não pode usar o tributo, o meio coativo de pagamento do tributo, como sucedâneo de ação de cobrança. Entendeu? Mas é o que está prevalecendo. Todas essas sanções políticas estão prevalecendo. Entendeu? Sim. Então, cada vez que você quer arrecadar mais, você inventa uma nova hipótese de certidão negativa. Então, cara que ele descobriu que está muita gente viajando. Então, para renovar o visto ou para tirar o passaporte, precisa de certidão negativa. Então, você quer viajar, então você paga todo o tributo que está devendo. Entendeu? Então, aí você vai indo. Então, e outra desculpa é que a certidão negativa pode ser exigida porque agora nós entramos com o regime de parcelamento. E quem aderir ao parcelamento, ele já pode ter certidão positiva com efeito negativo. Entendeu? E também inventamos a transação tributária, especificamente para as empresas em recuperação. Então, foi examinar esses negócios. Então, eu examino aí. Então, de transação tributária, você tem um nome. Porque transação significa acordo das partes com transigência recíproca. Sim. Então, há 2 partes, contribuinte e o fisco, têm a abrir mão de alguma dos seus direitos para botar um termo final no litígio. Isso não está acontecendo na nossa lei de transação. Quem
faz a minuta da transação é a união. Você tem que aderir nesses termos, sim ou não. Sim. E está excluído a transação do principal. Você vai transacionar juros, multa e correção monetária. O principal está proibido. Então, isso não é transação. Ou parcelamento, tudo bem. Melhor do que a antiga a lei que vigorava quando eu fiz a segunda edição, é que o parcelamento obrigava a inclusão dos tributos que estão sendo questionados judicialmente ou administrativamente. Eu tinha que desistir das ações para poder fazer o parcelamento. A nova lei permite que esses processos em discussão eu possa deixar de fora no parcelamento. Então, aí houve um avanço Sim. nesse sentido. Só que o restante da dívida, ilegal ou legal, entrar no parcelamento, você não pode discutir, você tem que abrir mão do contraditório. Sim. E, às vezes eu confesso uma dívida que não é legal, mas para entrar no parcelamento precisa confessar. Sim. Que a lei diz que é irretratável e irreversível. E eu entrei com ação judicial, em vários casos, em nome dos clientes, para invalidar o parcelamento, porque eu confessei uma dívida que não existia legalmente. Legalmente. Violou o princípio da legalidade. Alguns juízes representaram, não, você renunciou à defesa, você confessou. Eu falei, olha, tributo não nasce da confissão, tributo nasce da lei. Sim. Se a lei está viciada, não adianta eu confessar, entendeu? É como você cometer um crime, confessar um crime que você não cometeu. Depois de condenado, aparece o verdadeiro criminoso. Falando, fui eu que matei o cara, entendeu? Aí o juiz fala, não vou soltar porque você confessou. O que é isso? Doutor, então aqui vocês fazem, o senhor fez, na primeira parte, comentários genéricos, a lei 11.111 de 2005, a lei de falências e de recuperação judicial, e na segunda parte são feitos comentários específicos voltados para os aspectos tributários. Doutor, é assim que se faz. Comentários genéricos e depois aprofundando com os comentários específicos. E tudo à luz da jurisprudência. E a jurisprudência está dentro da linha daquilo que eu escrevi. Embora, negando a lei nega a certidão negativa, sim, a jurisprudência está mandando os pedir. Olha. Certidão positiva com efeito negativo. Porque você tem que entender o processo de recuperação como um todo. Qual é o objetivo? É quebrar as empresas ou preservar a unidade produtiva? O objetivo é não perder as unidades produtivas do país, que isso que faz a riqueza do país, isso que faz o PIB crescer. Agora você vai decretando a quebra porque não apresentou certidão negativa, botando terra abaixo o trabalho de 2 anos, 3 anos, por causa da certidão. Então, o tribunal está dando no sentido de dispensar a certidão para o juiz poder homologar. Sim. Entendeu? E o senhor enxerga isso como um avanço, né? Isso é um avanço da jurisprudência, por isso que esse livro já está atualizado de acordo com a atual posição do Superior Tribunal de Justiça, onde temos a ministra Nancy Andrighi, especialista em matéria de recuperação judicial. Escreveu uma obra coletiva em que eu figuro honrosamente ao lado dela, né? São mais de 15 autores, comentários naquela época chamava Nova Lei de Falências. Agora não tem mais a nova lei, porque é lei de falência. E, doutor, o senhor comentou agora sobre jogar trabalho de 2 anos fora e etc. Mas tem uma coisa também que tem jogado trabalho de muita gente, vai jogar trabalho de muita gente fora, não, doutor? Que é a questão da reforma tributária. É verdade. E a gente vai comentar agora a reforma tributária, mas daqui a pouquinho depois do intervalo. Fica aí, que é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil.
Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. Voltamos com o Poder e Negócios, conversando com o jurista Dr. Quioche Arada, professor, doutor, um baita especialista, mestre no direito, conhecedor da Constituição, que fala acerca de todos os assuntos perguntados para ele. Não se cala, não tem vergonha de falar sobre determinado tema, porque realmente conhece toda a lei e tem propriedade para falar sobre isso. E, doutor Quioche, eu gostaria de saber agora como que a representação de apenas 27 municípios no comitê gestor afeta a ideia de paridade entre entes federados, doutor? Não, isso daí que saiu da cabeça dos malucos que fizeram essa reforma tributária, que não entende o ABC do direito, não conhece a forma federativa do Estado, não conhece o sistema tributário em vigor e muito menos a jurisprudência dos tribunais. Você não conhece nada, né? Não conhece nada. Então, chamar de órgão paritário, fazer com que os 27 estados, contando o Distrito Federal, seja representado no comitê gestor e 5.172 municípios sejam representados apenas por 27 municípios, isso não é paridade. É claro que a representação estadual vai engolir a representação municipal. Quer dizer, a União engoliu o Estado e o município, e o Estado vai engolir o município. Entendeu? Isso é uma piada chamar isso de representação paritária. Não tem nexo e não tem fundamento aí eles jurídico, vão dizer, doutor? não, mas eu botar 5.172 municípios vai dar confusão. Mas a própria reforma tributária já é um caos, já é uma confusão em si. Sim. Né? Que importaram o IVA do país europeu, onde todos são unitários, lá não existe federação, não existe problema de briga entre o poder central e as províncias, não existe nada disso, entendeu? E chegaram a mudar o nome, porque o IVA, a sigla IVA, chama-se Imposto sobre Valor Agregado. Imposto sobre Valor Agregado pressupõe operação comercial. Se você não vender e revender, não vai ter valor agregado. Sim. Então, aí os malucos pensaram, mas isso é muito lógico, é muito simples. Precisamos botar uma confusãozinha aqui e inventaram o nome de IBS, que ninguém sabe o que é. Eles gastaram rios de tinta para tentar definir o fato gerador de IBS e não conseguiram, entendeu? E agora eles aprovaram a toca de caixa, o regulamento, e o Senado fez uma pauta lá que termina a votação ainda nessa legislatura, entendeu? Então, é um cheque em branco que estamos dando para o Poder Executivo. IBS é Imposto sobre Bens e Serviços, doutor? E então, aí... a minha proposta era para colocar imposto incidente sobre operações relativas à circulação de bens e serviços. Por aí você aproveita o conceito já arraigado de circulação de mercadoria que levou 33 anos para consolidar o entendimento no sentido de que é circulação resultante de compra e venda, operação mercantil. Sim. Então, aqui, como tirou a palavra operações relativas à circulação de bens e serviços, então qualquer bens e serviço é passivo de tributação e a regulamentação deixa isso claro. O fato gerador, é circulação de bens materiais. 2, circulação de bens imateriais. 3, circulação de outros bens. Uma confusão danada, doutor. E quais são as implicações, doutor, da destinação de parte da arrecadação do IBS para o comitê gestor? Essa é manifestamente inconstitucional, porque tem um artigo expresso no 167, número 4, proíbe terminantemente a vinculação do produto e arrecadação de qualquer imposto a órgão fundo de despesa. Entende? Agora eles dirão, não, mas essa autorização está na emenda constitucional 132 que aprovou a reforma. É verdade. Só que aí não é um princípio, aí é uma norma constitucional autorizando você destinar no ano de 2026, 60%. E 27 e 28,
50%. É uma norma autorizativa. Só que existe um princípio constitucional, que é isso que eu acabo de citar, que proíbe. Aquilo é um princípio. E a interpretação se faz de cima para baixo. Em primeiro lugar, o princípio, depois vem as normas, depois vem as regrinhas. Quer dizer, o princípio não pode ser mexido. Não, o princípio não pode ser mexido e não comporta exceção. Senão deixa de ser princípio. Mas e aí, doutor, isso aí passa? Não passa, porque já passou a quebra da forma federativa. Você tirar o ICMS, que representa 88% da arrecadação estadual, tirar o ISS, que representa 43%, onde que vai parar a autonomia política administrativa do Estado e município? Não existe autonomia política administrativa sem autonomia financeira. Sim. Você tem que ficar na dependência de um órgão federal, que é o Comitê Gestor, para fazer a entrega tempestiva do produto da arrecadação partilhado. É. E, doutor, de que forma que a tributação sobre a aplicação financeira, como por exemplo o VGBL, PGBL, ao ITCMD, pode ser considerada, doutor, inconstitucional? Porque o Código Civil define, por isso que eu digo, não se meta a estudar direito tributário sem conhecer a Constituição e sem conhecer o direito civil. Entendeu? Porque a figura do direito civil é vinculante dentro do direito tributário. O que o direito civil definiu o que é transmissão, o imposto sobre transmissão não pode definir de outra forma. O que o Código Civil definiu de prédio, não pode ser definido de outra forma. Então, o Código Civil diz claramente, acho que no artigo 278, que o VGBL e o PGBL é um seguro pessoal. E o seguro pessoal diz lá que não constitui herança. Tanto é que, se o titular morrer, o beneficiário indicado na conta de aplicação poderá sacar diretamente do banco aqueles recursos sem fazer inventário. Então, você querer tributar com o ITCMD, ele está considerando aquilo como herança. Entendeu? Não pode. Não pode. Pois não. E, doutor, quais são os riscos associados à concentração de poder no Comitê Gestor do IBS e como que isso pode afetar as relações intergovernamentais? Vai afetar negativamente, vai dar um impacto negativo tremendo. Para começar, o Comitê Gestor, que é um mero órgão da União, ele está fazendo o papel de Estado, arrecadar e distribuir, julgar o processo administrativo tributário decorrente de auto de infração lavrado pelos estados e pelos municípios, que mantêm o poder fiscalizatório, que o Comitê Gestor não tem. Isso é função do Estado. É o contencioso do Estado e do município que julga a defesa contra a auto de infração. Sim. É o Estado que exerce o poder de julgar, e não um órgão. E, doutor, como que essa reforma tributária, já aprovada pela emenda constitucional que o senhor citou, a 132 de 2003, pode ser vista como uma tentativa de mascarar uma concentração de poder? Mascarar não, isso daí é uma concentração clara do poder. Não bastasse 70% do bolo tributário cabente à União, agora o imposto de maior arrecadação do Estado e do município ficou na mão da União. A União que instituiu esse imposto. Só que a União que instituiu não tem o poder de arrecadar, nem de fiscalizar, nem de fixar a alíquota. A alíquota ficou a cargo dos estados e municípios, não é? Que só em 2033 que eles vão fixar. Estão falando aí de alíquota básica. É discurso furado da mídia. E também da parcela ponderável dos juristas ditos tributaristas. Na verdade, tem 3 alíquotas. Não existe uma alíquota geral. Tem a alíquota do município, tem a alíquota do Estado e tem a alíquota da União. Sim. Entendeu? Que é a básica que começou com quanto? 26,5%, depois viu que estava furado, foi para 28,5%. Isso vai lá para a estratosfera. Porque ao mesmo tempo que ele fala em 28,5%, eles estão fazendo emenda aqui, emenda lá, para ampliar o campo de isenção, o campo de incidência da redução para 60%, 30%,
Quanto mais reduções houver, quanto mais isenção houver, mais pressão para subir a alíquota geral. Como é que vai parar no 28 e tanto, se agora até a carne foi incorporada na cesta básica, que é a alíquota zero? Olha Entendeu? só. Então, nós vamos ter, seguramente, por isso que estou dizendo, deu carta branca, o maior imposto sobre consumo do planeta. Seguramente. Muita gente só vai cair na real em 2033, quando os tributos atuais desaparecerão e ficarão apenas o IBS estadual e municipal. E aí não vai ter fim, né, doutor? Não vai ter fim, entendeu? E vai aumentando a carga de acordo com a despesa. Em vez de regular a despesa pela possibilidade de arrecadação de receita, estão fazendo o contrário. Entendeu? Primeiro, eles gastam de uma forma ilimitada. Aí sobe o imposto. Quando não pode sumir mais o imposto, porque chegou no limite de saturação, eles partem para endividamento público. Então, esse governo assumiu com 70% do PIB de endividamento público. Agora chegou no 95%. Daqui a pouco vai ficar pior que a Grécia. Meu Deus. E, doutor, essa reforma tributária aí está chegando perto, né, doutor? Então, e o Senado, seguramente assinado com liberação de bilhões de emenda, já prometeu terminar a votação nesta legislatura, entendeu? Ou seja, É um absurdo, quer dizer, piscar de ninguém está olhos. lendo, entendeu? Toda a contribuição que eu mandei, eles jogaram na lata de lixo, porque eles já estão com a cabeça formada, quer aprovar do jeito que veio, de qualquer forma. Entendeu? Porque já receberam. E o senhor já fez várias tentativas, não? É, E tem feito várias tentativas de barrar, não, doutor? De fazer com que pelo menos eles pensassem E um pouco acabou mais. com o desconvite da minha fala lá no Senado Federal. Que eu era um dos primeiros nomes convocados na audiência pública. Depois que tornou público o meu posicionamento contrário, Ah, não, melhor não. Doutor Kiyoshi, não. sabotaram os caras lá que aplaudem. Aí fica fácil, né, doutor? E, doutor, a gente falando isso, tem que exaltar o trabalho que o senhor faz no IBDAFT, porque traz a discussão, traz à tona a discussão. E são juristas, são pessoas renomadas falando a respeito. O senhor diz já que no IBDAFT também tem pessoas que são favoráveis à reforma tributária. Muito pouco. Mas são muito poucos. E a maioria tem a luz da Constituição, né, doutor? Juristas de expressão como o Roque Carrasa, como o Pedro Jucá, como Eduardo Jardim, como o Paulo de Barros Carvalho, todos eles são contra. Por quê? Eles são constitucionalistas, quer dizer, o tributário tem que conhecer a Constituição. E defender ela. Porque o sistema tributário está embutido dentro do sistema constitucional como um todo. Não pode ter um princípio tributário contra o princípio constitucional. Sim. Entendeu? E como que tem sido agora, doutor? Porque eu imagino que agora a intensidade aumenta no sentido de mais palestras, de mais conversas, mais reuniões no IBDAFT para tentar, de alguma maneira, fazer com que a voz desses tributaristas, desses juristas, chegue até a quem de direito, não, doutor? Então, eu como tenho penetração na mídia, eu vou passar final de semana, sábado e domingo, escrevendo uma proposta de reforma tributária que evita a destruição do sistema existente. Para que destruir? Se você conhece os pontos frágeis do sistema atual, vamos alterar aqueles lá. Então, já tenho minutado na cabeça. Eu não usaria mais de 80 palavras para acabar com 95% ou mais dos atuais litígios tributários. E, doutor, o senhor fala que com 80 palavras o senhor escreve uma proposta de emenda pontual do sistema atual para sumir com as discussões. E, de fato, aí sim simplificaria, não? Simplificaria. Agora, simplificar complicando, como eles fizeram... São quantas normas, doutor? Eles acrescentaram 491 normas constitucionais voltadas para o sistema tributário parcial que eles mudaram. Quando o Código Tributário Nacional, que regula todos os tributos em vigor, contribuição, prazo compulsório, contribuição de melhoria, impostos federais, estaduais, municipais,
gastou 218 artigos. Como é que uma reforma parcial pode gastar 491 normas? Vai ficar mais difícil. Isso é simplificar? Agora, doutor, isso não vai dar mais trabalho para os advogados? Porque, né, Então, isso daí é meio delicado, porque eu posso estar comprando briga com a classe. Mas, verdade seja dito, eu não tenho medo de levar pedrada. Vários advogados que estão a favor, eles estão torcendo para passar essa reforma tributária para aumentar a clientela, porque eles vão estar tão confusos que vão se orientar com os advogados, que, por sua vez, não poderão dar uma orientação segura, porque o sistema é caótico. Sim. O sistema é caótico. Então, eles vão ter que referendar todas as inconstitucionalidades que estão aí. Então, é bem provável que alguns estejam pensando em deixar passar a inconstitucionalidade para depois contestar em juízo, ganhar bastante clientela. Não é o meu caso. Tenho um colega respeitável, que eu admiro bastante, e falou assim, que eu acho. Tudo bem, só que do jeito que você está falando, você está acabando com a nossa profissão. Ninguém vai precisar de advogado. Eu falei, eu não estou falando como advogado, estou falando como doutrinador. Entendeu? Sim. É claro que se a minha proposta vingar, que eu vou elaborar se vingar, pouca gente vai ter que consultar advogado. É mesmo? Porque vai ficar fácil. Vai ser claro como água, porque eu estou usando o sistema como está. Sim. Não é? Apenas modificando. Onde está escrito, por exemplo, o que está causando confusão, consulta de advogados, é a arrecadação antecipada com base no fato gerador presumido. Onde está escrito, a lei poderá facultar a arrecadação antecipada com base no fato gerador presumido. Aí eu uso só uma palavra. Eu troco poderá por não poderá. Já resume. Resolviu. Entendeu? E, doutor, ao mesmo tempo que o senhor fala que pode ser que tire o trabalho de muitos advogados, mas a reforma na forma que está também vai onerar os advogados, né? Porque, sim, como prestadores de serviços... Isso não enxerga, você enxerga como um aspecto... de entrada. Da entrada. Agora, o que eles vão pagar, eu, por exemplo, vou sofrer um aumento de quase 300%, porque eu pago a alíquota fixa. Então, eu tenho que estudar com o meu contador se não é o caso de eu migrar para o regime do Simples, entendeu? Sim. Só que aí eu corro o risco de ultrapassar o limite, que sim, hoje é 4.600.000 anuais, sim, entendeu? Ou, a não ser que ele aumentasse esse limite, né, esse teto. Aí, ou teria que repartir a receita entre a pessoa jurídica, o advogado, e a pessoa física, né? Porque nada impede de o sócio a advogar pessoalmente. Sim. Entendeu? Aí eu pagaria 27,5%. A gente percebe, doutor, que o interesse do senhor não é por causa disso, porque o senhor teria outras possibilidades de fazer com que funcionasse da maneira correta, sem ser tão onerado. Mas o senhor está preocupado mesmo com a questão social, né, doutor? Verdade. Porque isso vai impactar demais, né, doutor? É a coisa mais importante que esqueci de falar, respondendo sua pergunta, que os advogados estão favoráveis. Eu vi uma publicação da OAB Nacional. Setor mais procurado na advocacia é setor de fusão, incorporação, recuperação judicial. O tributário nem aparece. Nem aparece. Então, os advogados ganham dinheiro com fusão, incorporação, recuperação judicial e tributário perde para questões civis. Sim. E questões comerciais. O tributário está lá embaixo. Então, por que tanto empenho de aprovar essa reforma maldita? Sim. Para abrir? Eu sempre digo, os advogados são tão inteligentes que, em pouco tempo, eles saberão abrir um outro nicho de serviços. Entendeu? Com a globalização, com a internacionalização das relações jurídicas, eles podem
partir para uma advocacia internacional, Sim. entendeu? Em vez de deixar os advogados lá da Inglaterra ficar cuidando do desastre de Mariana, entendeu? É verdade. Doutor, e são, assim, nós estamos numa atualidade hoje e as questões políticas, econômicas estão preocupando. E eu tinha uma dúvida para tirar com o senhor em relação ao Drex, que é o dinheiro digital, o real digital, que a expectativa aí da Fazenda é que ele chegue no ano que vem. E o que o senhor acha do dinheiro digital? Eu acho um péssimo exemplo. Isso pode ensejar o aumento de golpes, entendeu? Hoje, a informática hoje não é confiável. O primeiro Pix que eu fui passar para alguém, já no dia seguinte esvaziaram minha conta corrente. Conseguiram de alguma maneira? Então, não é seguro, entendeu? Assim, em relação à pessoa que vai usar o dinheiro digital, não é seguro. Mas em relação à sonegação de imposto, vai ficar mais difícil, né, doutor? Porque as transações serão todas digitais e compartilhadas, não? Com a Receita. O brasileiro sempre acha um meio de driblar as coisas, né? Então, se você fechou a porta aqui, ele abre outra lá. Entendeu? É aquela história. A criatividade para o mal é ilimitada. É como se eles tivessem 24 horas para pensar no golpe por dia, né, doutor? Eles sempre acham uma saída. Tá certo, doutor. Muito bom conversar com uma pessoa que entende tanto da lei, tanto do direito como o senhor, e ainda mais nesses momentos derradeiros aí para essa reforma tributária e na torcida, doutor, para que o senhor faça esse projeto simplificado para que chegue nas autoridades e elas, de fato, olhem com mais atenção aos pontos importantes da Constituição, que não podem ser quebrados, que a gente precisa defender, e mais do que isso, que beneficie a sociedade. Porque muitas vezes, doutor, desse imposto todo que é pago, tudo, não volta nada para a sociedade, né, doutor? Não volta nada. Então, eu desejo que o senhor tenha bom resultado com esse trabalho que o senhor vai apresentar aí no final de semana, vai produzir no final de semana e depois apresentar para que a sociedade toda ganhe. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Tiago. Um prazer sempre estar aqui no escritório do senhor, conversando com o senhor, e você aí teve a oportunidade de assistir essa entrevista. E olha, pode compartilhar com todo mundo, ela já está disponível também no YouTube e você pode compartilhar, mandar para todas as pessoas para que elas fiquem bem antenadas e ligadas no cenário político, cenário econômico que está acontecendo no nosso país. Eu quero te agradecer pela companhia aqui no Poder de Negócios, pela confiança também, porque a gente só traz pessoas aqui no programa que são realmente pessoas importantes e que falam a verdade. Então eu agradeço demais a sua companhia e até o nosso próximo encontro.